Olá, olá, tudo bem? Vamos ver aqui. Isso. Tudo bom, turma? Olá, sétimo ano. Estamos de volta agora com a aula de verbos intransitivos. Hoje eu vou falar só sobre verbos intransitivos, tá? Nós já estudamos aí, né? A gente está vendo toda a questão do predicado verbal, a transitividade verbal, né? Os transitivos nós já vimos, os verbos de ligação, os predicativos do sujeito. Olha só, quanta informação! E é sempre muito bom e muito importante, porque isso faz parte do estudo, você voltar nas aulas anteriores, ok? Se organiza, se disciplina, cria o seu horário de estudo, né? Nunca deixe de rever a matéria que já foi lançada, tá? Lembra que essa parte do português, ele precisa de todo esse conhecimento, porque agora a gente trabalha com tudo junto. A gente precisa rever, na verdade a gente já vem revendo as classes gramaticais. Então eu sei que tem alunos que têm dificuldade para reconhecer quando é verbo, quando é substantivo, pronome, preposição. Então volta lá nas classes gramaticais, é preciso estudar essa parte, ok? Não dá mais para deixar de lado, jogar fora ou falar, já vi isso há tanto tempo que eu nem lembro mais. Não dá mais, tá? O estudo agora é a união de toda essa informação. A gente precisa aplicar tudo isso que a gente já viu, tá? Então é necessário trazer esse conhecimento novamente, tá? Então hoje a gente vai falar sobre os verbos intransitivos, que são os verbos de ação, né? A gente já viu, a gente sabe que são os verbos significativos, mas qual é a diferença então dos intransitivos para os transitivos? Se você estudou, né, na aula passada, você vai entender, né, que os transitivos, eles pedem um complemento, os transitivos indiretos vão sem precisar da preposição. Os verbos intransitivos, eles têm sentido completo, ou seja, é um verbo, calma aí que você vai entender, tá? Que ele não vai pedir complemento, porque é um verbo que você entende a ação que está acontecendo ali sem precisar de usar aquelas perguntinhas, tipo o quê? Pra quem? Quem? De quê? Entendeu? Por quê? Porque ele é um verbo que tem sentido. Por exemplo, se eu digo, aí Joãozinho caiu, você não vai entender logo o que aconteceu com o Joãozinho? Que ação foi essa que aconteceu? Então, isso quer dizer pra gente que o verbo cair é um verbo intransitivo, ok? Então, fica tranquilo aí que a gente vai ver outros verbos nessa aula de agora, tá bom? Vamos lá. Me acompanhe então aqui, né, nos nossos slides. Bom, eu tenho aí, né, quando em uma oração o verbo tem sentido completo, como é o caso do verbo sumir, por exemplo. Por que eu peguei essa parte rosa aí? Essa parte está no seu livro também. E ele traz um exemplo com esse verbo sumir, tá? Então, olha só. Esse verbo sumir, ele não precisa de complemento para que o enunciado estabeleça sentido. Ou seja, para que você entenda, para que o interlocutor entenda o que está sendo dito. Nós dizemos que esse verbo ele é intransitivo, tá? Esse prefixo in, ele indica que não há o trânsito do processo verbal para outro termo da oração. Observe que o predicado é formado apenas pelo verbo. Por exemplo, minha bolsa sumiu. Presta atenção, pensa nesse verbo, sumiu. Você logo entende esse sentido, você logo entende o que aconteceu, né? Porque sumir, cadê? Sumiu. Esse verbo tem sentido completo. Você não vai perguntar, sumiu de quê? Ou sumiu o quê? Não, não existe, não tem, tá? Não tem pergunta para esse verbo. Então, ele é um verbo intransitivo. Ele tem sentido completo. Legal? Bom, ele não precisa de complemento, então é sinal de que ele tem uma significação fechada, completa, tá? E aí eu trago para vocês mais alguns exemplos. Por exemplo, Maria desmaiou. Pensa, eu quero que você leia a frase, mas eu quero que você leia a frase e que você pense, tente criar essa imagem na sua cabeça. Vê se você consegue construir essa imagem
né? De repente alguém desmaiando. O desmaiar, que é um verbo, é uma ação. E quando você consegue identificar essa ação, pronto, né? Esse verbo ele é intransitivo. Acabou, você já entendeu, não precisa de complemento. Então, olha só, o passarinho fugiu. Tenta também imaginar essa ação, esse acontecimento, esse passarinho fugindo. Você vê a cena, você enxerga o que está acontecendo. Não fica nenhuma dúvida, né, quanto ao que aconteceu. Porque você está vendo a ação. O passarinho fugiu. Alguém deixou a gaiola aberta ou, enfim, fugiu. Então, fugir é uma ação que você compreende, não precisa de complemento, tá? O que vier depois, se alguém quer criar uma frase, uma oração e quiser completar esse verbo intransitivo, aí são outros tipos de expressões, mas não necessariamente é o complemento que esse verbo precisa para ter sentido, ok? Vamos pensar na outra frase aí, por exemplo. As crianças dormiram. Pensa nessa imagem também. Não dá para entender o que aconteceu? O verbo dormir? Acabou, fechou o olho, deitou, acabou, dormiu, né? Então você também entende. É um verbo com sentido completo, tá? Não gera pergunta, não gera dúvida. O vento soprou, né? Aquela brisa assim suave, às vezes sopra assim gostosinho. Soprar, gente. O que é soprar? Claro que a gente sabe, né? É uma ação que todo mundo vai entender logo. Ih, fulano tá soprando aqui, ó, no pé do meu ouvido. Soprou. Soprou, você entendeu. É um verbo que? Intransitivo, tá? Então, assim, o verbo intransitivo, ele é tranquilo. Embora ele cause aí confusão em muitos alunos. Justamente por quê, gente? Porque não há uma atenção no momento da análise, né? No momento de parar para pensar no sentido do verbo, sabe? O pensar é uma atividade que você precisa exercitar. Ainda mais hoje, nessa atualidade em que a gente recebe tudo muito pronto, né? Muita informação, tudo já mastigadinho. Você não precisa de ter muito trabalho. Não. Mas no seu estudo aqui, você precisa sim. No seu estudo, você precisa colocar o pensamento para funcionar. Para que você consiga analisar, observar, questionar, ok? Bom, agora preste atenção aqui, que até então eu acho que o que foi dito fácil, né? Foi tranquilo. Verbos intransitivos, sentido completo, não gera questionamento, beleza. Mas, como, né, toda regra tem uma exceçãozinha, e falando de língua portuguesa, a gente sabe que ela apresenta aí algumas exceções. Deixa eu beber uma aguinha aqui. A gente tem aqui o seguinte, repara só. Se eu digo assim que alguém chegou, você também entende essa ação, não é isso? Ou você vai perguntar alguma coisa? Não, se eu digo, ih, papai chegou. Você entende a ação, né? Da pessoa chegando, entrando aí no recinto. Então, olha só. Há verbos intransitivos que vêm acompanhados de um termo acessório. O que é acessório? É aquilo que você põe a mais, né? Não é necessário, é um acessório. E aí, ele exprime uma circunstância pode ser de lugar, de tempo, de modo, de causa, tá? O estudante não deve confundir esse elemento acessório com o complemento do verbo, e é aí que mora toda a atenção que o aluno precisa ter. Olha o exemplo. O avião chegou atrasado. Peraí, o avião chegou, você entende que o chegou é um verbo intransitivo, não precisa de complemento, o avião chegou, ponto final, mas colocaram um atrasado ali, né? Então, esse atrasado traz pra gente uma circunstância, né? Ele chegou em que tempo, em que momento, né? Então, ele chegou atrasado, é uma informação a mais, ele não é um complemento verbal, tá? Isso, gente, é analisar. Essa é a hora do aluno atento, aquele aluno que está analisando cada parte da oração, ok? Em provas, né, em futuras provas que vocês farão, fiquem muito atentos, principalmente concursos, né,
Enfim, vocês estão sendo preparados, né? Para que futuramente vocês encarem aí essas possibilidades. E isso é treino, gente. Isso é treino, tá? Exercício, seja português, matemática, ciências. Estudar é treino. Quanto mais eu treino, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, tá ok? Então, olha só. Aparentemente, o verbo chegar, ele apresenta complementação, né? O atrasado aí é uma circunstância, como eu falei, de tempo. Não complementa um verbo, tá? A gente lê rápido até vai achar, né? Ah, atrasado é o complemento do verbo chegar. Não, nananina, não. Lê de novo. O avião chegou, ponto final. Eu já entendi. O atrasado aí se refere ao tempo. É uma informação a mais. É uma circunstância. Tá ok? Olha outro exemplo. A árvore caiu sobre o carro. Ah, lembra que eu dei o exemplo do Joãozinho caiu? Então, olha só. Mesma coisa, a árvore caiu. Você já entendeu. Só que ele acrescenta pra gente aí uma informação a mais, né? Ela caiu onde? Onde ela caiu? Em que lugar ela caiu? Então, ele traz pra gente essa informação. A árvore caiu sobre o carro. Mas esse verbo cair, ele continua sendo um verbo intransitivo, assim como o chegar. Entendeu? O que vem depois dele não é complemento verbal, tá? É uma circunstância, é uma expressão, uma informação a mais, que vai ter uma outra classificação. Então, é preciso ficar atento a essa informação. Tá bom assim? Posso passar? Vou seguir, hein? Muito importante que você pegue o caderno, não precisa copiar tudo, é lógico, né, gente? Mas assim, as frases, as orações, é muito importante que você escreva, que você copie. Por quê? Porque à medida que eu tô aqui com você, repara que eu tô indo devagar, eu tô dando um tempo, eu leio, aí eu explico. Por quê? Porque na minha ideia aqui, eu tô vendo, é como se eu estivesse vendo você aí escrevendo, sabe? Então, assim, copie as frases e as orações, sublinhe os verbos, ok? Vai fazendo esse exercício, que é aquele momento que você, lá, sublinhei certo. Então, não, peraí, lá no slide tá bom? E aí você consegue ir estudando e trabalhando aí junto comigo, tá? Vou passar então pro próximo slide. Bom, verbos intransitivos, já falei, né? Estamos falando sobre eles, né? Necessitam de... Aliás, não necessitam de complementação, pois ele já possui sentido completo. Ah, tá. E eu trouxe outros exemplos. Michael Jackson morreu em 2009. Por que tem a setinha aí, gente? Óbvio, né? Porque está indicando o verbo. E justamente o verbo intransitivo. Então, olha só. Michael Jackson morreu, ponto final. E esse em 2009, gente? É uma circunstância, lembra que eu falei? É um acréscimo, é um acessório, tá? É uma informação a mais. Ele morreu quando? Então tá indicando aí o tempo, tá bom? Mas o verbo morrer, ele continua sendo um verbo intransitivo, beleza? Próxima oração. A conta de energia vence hoje. Então, olha só, se eu digo a conta de luz, conta de energia vence ou venceu, acabou. Ponto final. A gente já entendeu, né, que a data de pagamento dela chegou, tá? Então, esse hoje aí, professora, o que ele está fazendo aí? Não é um complemento do verbo? Você pode estar me questionando ou estar questionando. Não. Não é o complemento do verbo. Esse hoje indica uma circunstância também. Lembra que eu falei? É um acessório, é algo a mais, né? É uma informação que eles colocaram aí. Mas o verbo vencer tem sentido completo. Tenta visualizar, né, uma frase com o verbo vencer. Fulano venceu a corrida. Acabou, você já vê o cara lá na primeira, chegou em primeiro lugar, venceu. Você entende o sentido, você consegue visualizar, imaginar, ok? A terceira oração. Vivemos muito bem. Olha só, qual é o verbo aí? Vivemos, né? O verbo viver.
Acabou, você já entendeu. Então, ele é intransitivo, tá? O muito bem seria a circunstância, né, de modo, como se vive, né? Se vive muito bem, então é uma circunstância, tá? Dormimos bastante. Olha aí o verbo dormir, né? Que é outra ação que a gente também visualiza, a gente imagina, a gente consegue identificar que ela tem o seu sentido completo. Então, ele é um verbo totalmente intransitivo, ok? Muito bem. Outras orações que você também deve copiar no seu caderno, sublinhar aí os verbos, tá? Isso aí, muito legal. Vamos lá. Bom, relembrando então, né? Eu sempre gosto de colocar alguns exercícios, sempre gosto de trazer alguma coisa a mais para você poder rever e fazer, né? Então vamos ver aqui. Em orações construídas com verbos transitivos ou intransitivos, o verbo é o núcleo do predicado. Ou seja, gente, o que é o núcleo? Já falamos disso. O núcleo é a parte mais importante, né? Parece que eu tô ouvindo todos vocês falando juntos, sabe? Aquele coral? Quando a gente pergunta lá na sala, o verbo é o núcleo, né? O que é o núcleo? É a parte mais importante. Isso aí. É isso aí. Nesse caso, quando a gente encontra essa parte mais importante, esse núcleo, nós temos um predicado verbal, tá? Então, nós temos exemplo. Seu noivo acudiu. Então, olha só. Acudiu é o verbo, é o único aí, é a parte mais importante, e esse predicado, ele é verbal, ok? Olha a segunda frase. Orfeu avistou o velho barqueiro. Então, vamos pegar aí o verbo avistou o velho barqueiro. Tudo isso em vermelho é o predicado. Qual é o núcleo desse predicado? Ou seja, qual é a parte mais importante desta parte aí que está em vermelho? O que aconteceu? Avistou. Então, avistou é o mais importante, é o núcleo. Então, esse predicado, ele é um predicado verbal, tá? O que eu quero dizer aqui pra você? O predicado ser verbal, ele vai ter como núcleo o verbo, ok? Você não vai encontrar no predicado verbal uma característica, porque se assim fosse, não seria predicado verbal. Então, predicado para ser verbal, ele tem que ter como núcleo o verbo, ou seja, a parte do predicado, ela tem que estar em volta, né? Ela tem que funcionar ali, em volta ali do verbo da oração, tá? Porque o verbo é a ação principal da oração dentro desse predicado verbal, tá ok? Então, olha só. Quando o predicado de uma oração apresenta como núcleo o predicativo do sujeito, e agora eu estou falando de característica, né? Deixa eu beber uma aguinha. Então, quando eu estou falando agora de característica, eu estou me referindo a que tipo de predicado? Predicado que? Nominal, correto? Por quê, professora? Pode ser que surja aí uma dúvida, uma pergunta. Por quê? Porque no predicado nominal, o mais importante, a informação que está ali mais importante, é justamente a característica ou o estado do sujeito, tá? Então, pensa, nós temos o predicado verbal, nós temos o predicado nominal, temos também o predicado verbo nominal. Aí sim, no predicado verbo nominal, vai aparecer as duas informações, tanto o verbo quanto a característica. Não é o caso, nesse exemplo aí, ó, mas o capim era alto e Eurídice era ligeira. Então, nós temos aí, o capim era alto. Era é o verbo de ligação. Alto é o predicativo do sujeito. Então, peraí, eu tenho uma característica, um verbo de ligação, esse predicado só pode ser nominal, beleza? Eurídice era ligeira. Era verbo de ligação. Ligeira é outro predicativo do sujeito. Então, também só pode ser um predicado nominal. Percebe? Então, é isso, gente. Predicado verbal vai ter ação.
verbo significativo, tá? Predicado nominal vai ter como principal ali característica, tá? Ou a questão do estado, né? Mudança de estado, tá bom? Seguindo, então, tem o exercício. E agora sim, muito importante que você faça, né? Você é chata, você tá sempre falando isso. Não adianta só me ouvir. Não adianta só ficar vendo a passagem dos slides. Tem que exercitar. Por mais que, mas ela traz o resultado. Sim, né? O primeiro momento é a explicação, que é importante a gente ouvir. O segundo momento, a gente aprende, né? Que agora a gente faz, tá? É como um exemplo, né? Ver um filme e depois quer ver o filme novamente. Primeira vez você viu, observou, tá? Mas na segunda você, sabe, tem aquele sabor, né? É mais confortável, é mais divertido, enfim, né? Então é a mesma coisa. Você vai pegar os vídeos e você vai no seu caderno fazer aí os exercícios, tá? Então a gente tem esse agora. Classifique os verbos das orações abaixo em transitivos ou intransitivos. Presta atenção. O transitivo nós já vimos que precisa de complemento. E aí quando eu entendo, penso, eu lembro que ele precisa de complemento, logo um vai ser transitivo direto, o outro vai ser transitivo indireto. Se ele vai ser transitivo indireto, ele precisa de preposição. Muito bem, tá? Esse exercício não está pedindo para você classificar diretamente ele em transitivo direto ou indireto, mas primeiro para que você reconheça se ele é um transitivo ou se ele é um intransitivo. Por quê? Porque o intransitivo tem sentido completo, não precisa de complemento. E é legal você fazer esse exercício para você perceber. Lembra que eu falei que o intransitivo você consegue visualizar, né, a situação completa, não tem perguntinhas, já o transitivo tem? Então, esse é o momento de você fazer essa atividade, tá? Então vamos lá. Você pode copiar as frases, né? Os guerreiros dormem agora. Comprei um terreno e construí uma casa. Assisto a todos os campeonatos. O gelo derreteu. O ator brasileiro morreu. Os passarinhos fugiram. João lavou o carro bem cedinho. Ele enriqueceu rápido. Homens gravam vídeos. É uma dica também, você nem precisa sair copiando desesperadamente. Você pode simplesmente colocar as respostas, né? O tempo que eu tô dando assim, fazendo a leitura, você já pode, a letra A é isso, a letra B é isso. Entendeu? E depois, com calma, você copia os verbos ao lado ou a frase completa, tá? O importante é você tentar se organizar e tentar realizar as atividades para ver aquilo que você realmente já conseguiu compreender, tá bom? Então vamos fazer juntos agora. Eu acho que já deu tempo de você pelo menos se organizar aí com o caderninho, né? Anotar suas coisas. Letra A. Os guerreiros dormem agora. O verbo já está em vermelho, né? Esse verbo ele é transitivo ou é intransitivo, gente? Acertou quem falou intransitivo, porque o verbo dormir tem sentido completo. Muito bem. Letra B. Comprei um terreno e construí uma casa. Veja bem, quem compra, compra o quê? Quem constrói, constrói o quê? Tem pergunta, né? Se tem pergunta, tem complemento. Então, ele é um verbo transitivo. Muito bem. Percebeu que é fácil? É isso, é você identificar, né, a transitividade desse verbo. Assisto a todos os campeonatos. Olha só, verbo assistir com preposição. Então, ele é transitivo, ok? O gelo derreteu. Pensa nessa ação, gente. Precisa de pergunta? Precisa de complemento? Não. Então, ele é um verbo intransitivo, tá ok? O ator brasileiro morreu. Olha aí. Todo mundo entende essa triste ação, né? Então, ele é um verbo intransitivo, tá? Os passarinhos fugiram.
fugiram, nós vimos esse verbo, entendemos essa ação e sabemos que não precisa de complemento, portanto, ele é intransitivo, ok? João lavou o quê? O carro. Ah, pediu complemento. Se pediu complemento, o verbo lavar, ele é transitivo. Ele enriqueceu rápido. Poxa, todo mundo entende, né? O que aconteceu aqui. Cara enriqueceu, intransitivo. E aqui os homens gravam. Quem grava, grava o quê, gente? Então, ele é um verbo transitivo, ok? Tranquilinho, né? Muito bom. Então, assim a gente também termina essa aula falando sobre os verbos intransitivos, né? Espero que você tenha entendido. Eu acho que é a parte mais fácil, mais tranquila. É lógico, tem que analisar, tem que pensar, tem que exercitar, não tem como fugir. Não vai ter aquela que, não precisa estudar, não. Não. Tem que exercitar. Quanto mais você praticar, mais você vai alcançar sucesso, notas boas, né, um bom raciocínio, vai desenvolver seu pensamento. Você só tem a ganhar, tá bom? O aprendizado verdadeiramente está nas suas mãos, está na sua condição e na sua capacidade de fazer ele acontecer, tá? Então a gente está aqui para dar todo o suporte, para te apoiar, para te ajudar, para te orientar, para te auxiliar, mas a sua parte, aluno, você tem que fazer, tá legal? Então fica com Deus, até a próxima aula, estude e a gente se vê aí logo logo, tá bom? Beijo, beijo.